Jibaku Shounen Hanako-kun. Eu tava um tempo querendo fazer um vídeo sobre esse anime, mas eu não sabia como falar sobre. Eu podia fazer igual no vídeo de Bot e falar sobre o que eu gosto no anime, ou eu podia fazer como no vídeo de Meshle e resumir o anime todo. Mas parando pra pensar, não tem muito o que resumir na primeira temporada, principalmente que eles cortam um monte de coisa, apesar de que eles tentaram consertar isso e jogaram tudo pra segunda. Então eu decidi que esse vai ser um vídeo meio sem rumo. Eu só vou ficar tagarelando um pouco sobre alguns acontecimentos do mangá e comentando um pouquinho o que eu acho sobre. Eu não sei se vocês vão gostar, já que é um formato meio estranho, mas pelo menos eu consigo conversar um pouco sobre os Bakushou e Hanako-kun. Eu não tenho pessoas pra falar sobre isso, é meu mangá favorito, inclusive é o único que eu tenho alguns volumes em casa. Assim, isso pode mudar se vocês se inscreverem. Não, mas é sério, tem muito mangá ainda que eu queria poder comprar. Mas então, esse vai ser um vídeo com spoilers. Eu não acho que eu vou estragar a experiência de ninguém, eu espero. Primeiro, deixa eu resumir um pouquinho. Caso alguém não tenha assistido, né? Eu duvido, mas tudo bem. Tudo começa com a Yashiro e a Aoi. Elas são melhores amigas e estavam conversando sobre os 7 mistérios da escola. Se você tem o costume de assistir anime escolar, você já deve saber, já que tem praticamente todo anime escolar. Apesar de que eles mudam os mistérios, eu tenho certeza de que eu já assisti um que tinha um piano tocando sozinho, mas tudo bem. Um dos mistérios é Hanako-san do banheiro. Dizem que ela realiza desejos. Depois que a Yashiro ouve isso, ela fica muito interessada, já que ela tá apaixonada por um veterano da escola chamado Teru Minamoto. Então ela vai até o banheiro pedir que ele se apaixone por ela também. Pra resumir o que acontece, ela descobre que a Hanako-san na verdade é um menino, ela não consegue fazer o Teru se apaixonar por ela, ela acaba sendo enfeitiçada a se transformar em peixe sempre que encosta na água, e ela se torna assistente do Hanako, ajudando ele a lidar com os espíritos que tentam destruir a escola. Isso tudo acho que no primeiro episódio. Depois a gente conhece o Ko Minamoto, vulgo melhor personagem, mas se você tem uma boa memória, sim, ele é o irmão mais novo do Teru. Tadinho, cara, ninguém merece ter o Teru como irmão, vocês vão entender. Família Minamoto é uma família de exorcistas, mas o Ko acaba fazendo amizade com o Hanako. O Teru ele não gosta dessa amizade, já que o Hanako é um fantasma que matou uma pessoa, o próprio irmão gêmeo de Tsukasa. Cara, o Tsukasa ele é vilão, mas eu gosto muito dele. Eu lembro que tem um arco, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, onde todo mundo que tava lendo começou a passar pano pra ele. Tipo, ai, não era culpa dele, sei lá o que. Inclusive eu tava nessa junto. Aí o Tsukasa vai e faz um negócio e todo mundo fica assim, ah, então ele era vilão mesmo? Porque a gente realmente tinha comprado essa de que ele era vítima. Mas voltando, Tsukasa é um vilão, Mitsuba é um anjinho, tadinho do Mitsuba. O Mitsuba ele é um fantasma que foi transformado em um mistério. Ele é o melhor amigo do Kou, e esses dois juntos são um dos melhores chips do anime. Eu não sei se nem se foi canonizado, mas eu gostaria. O Kou tava quase morrendo pra poder ficar com o Mitsuba. Como que alguém pode dizer que esses dois não são completamente apaixonados um pelo outro depois de toda aquela declaração no arco da pintura perfeita? E ainda tem aquele arco que o Kou tava pensando em virar um sobrenatural pra poder ficar com o Mitsuba. Esses dois são um dos melhores casais com toda certeza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mangá. Tipo, a forma como o mangá de Hanako-kun é cruel, acho que eu vou colocar isso de título também. Tipo, o anime ele tem uma pegada triste, mesmo a primeira temporada. Eu não sei se vocês também sentiram isso, é como se fosse meio melancólico. E isso tem muito no mangá também, cara. O autor, eu não sei se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa, se são duas. Na verdade, eu fiquei meio afastada do fandom desde que o Manga Livre caiu. Mas eu lembro que tinha muitas teorias sobre a identidade do autor. Todo mundo dizia uma coisa diferente, mas eu vou ficar chamando de autor mesmo. Então o autor do mangá, ele gosta de colocar os personagens em umas situações até meio utópicas. Ele sempre coloca os personagens felizes na escola, o Mitsubi e o Hanako vivos, o Tsukasa do bem. Cara, eu acho que já foi uns 3 arcos só nesse formato. Aí o autor pensa, tá bom, vocês estão felizes demais, vou ter que matar o Mitsuba. Mano, impressionante o tanto de vez que o Mitsuba morre. O coitado não pode nem viver tranquilo sendo um fantasma. Falando nele, eu queria fazer uma tangente aqui pra falar um negócio. Vocês já perceberam que o Mitsuba fica zoando o Kou por causa do brinco dele, mas o brinco do Kou é um brinco escrito segurança no trânsito? Mas aí você pensa, como que o Mitsuba morreu? Fica aí a reflexão, né? Mas voltando, mesmo que esses arcos não sejam mais novidade, eu gosto deles. O arco atual, por exemplo. É impressionante que a gente passou de um mangá onde uma garota meio boba queria arrumar um namorado pro arco atual, onde a Yashiro virou o Subaru de ReZero. Tadinha, tá tão traumatizada com tudo que aconteceu. Mano, até eu tô traumatizada com essa coisa aí. A criatura que não foi aceita pelo céu, mas pelo inferno com certeza foi, hein? Olha que bicho esquisito. E falando em crueldade, acho que eu nunca vou esquecer aquela cena do poço. Novamente o autor torturando a gente com cenas tristes do Kou e do Mitsuba. Precisava disso? Não precisava, mas ele quis ferrar mais com o psicológico dos leitores, que já não tá muito bom. Saudade quando o maior problema da obra era a Yashiro não conseguir um namorado. Mas já que a gente tá falando do início, se você pretende ler o mangá, eu recomendo começar do primeiro capítulo, já que no anime eles cortaram muita coisa, inclusive tem até um capítulo piloto, mas eu não me lembro da história. Era meio mórbido, se eu não me engano. Tem um one shot também que o autor escreveu, que é bem bizarro. Mas vamos lá, nem só de coisas boas a gente faz uma história. Apesar de ser meu mangá favorito, ainda tem algumas coisas que eu quero reclamar.
A primeira coisa, e acho que foi a que mais me incomodou no mangá, é a forma como a Yashiro vê o Teru. Ela tem essa quedinha por ele, mesmo quando ela tá gostando do Hanako. E eu reparei muito nisso no arco da pintura perfeita, onde a Yashiro e o Hanako se declaram um pro outro, e ainda assim, no arco seguinte, ela ainda tá toda apaixonada pelo Teru. Mas isso realmente me irritou no arco do mistério número 6. O Teru, ele é simplesmente um babaca o arco inteiro, com todos os personagens sem exceção. Ele separa casal, bate no irmão, bate no amigo, bate no Hanako. Se tivesse namorada, bateria nela também, só não bateu na mãe porque ela já morreu. Fica querendo sacrificar os outros, a cena que ele bate no Hanako é terrível. Eu pensava que depois disso, o Teru ia mudar na concepção da Yashiro, que ela ia ficar com raiva dele, mas não. Ela continua tratando ele igual sempre tratou, apaixonada por ele. Isso me deixou tão irritada com ela. Outra coisa que eu também não gostei também foi nesse arco do mistério número 6, que foi o beijo da Yashiro e do Hanako. Cara, o meu problema com essa cena é que foi o primeiro beijo dos dois, mas foi feito de um jeito que ninguém sabia se realmente tinha rolado o beijo ou não. Deixaram um ângulo todo estranho, eu lembro de ver o pessoal nos comentários discutindo sobre. Esses dias eu vi algo sobre o beijo da Yashiro e do Hanako e eu fiquei, pera, eles se beijaram? Aquilo ali foi realmente um beijo? Essa cena simplesmente passou batido pra mim. Mas eu acho que é isso, acho que são essas coisas que mais me incomodaram no mangá. É impressionante que nesse arco do mistério número 6 eu só lembro de coisa ruim. Teru sendo babaca, o beijo deles, aquela cena de gore. Mano, eu preciso falar sobre isso. O que é que o autor tinha na cabeça quando foi fazer essa cena? Eu vou explicar como é que foi. Eu tava super tranquila indo ler o mangá de Chibaku Shonen Hanako-kun, quando de repente eu abro o capítulo e tem um aviso de gore. Não entendi, fiquei confusa, mas eu continuei lendo. Aí quando eu já tinha esquecido, chegou nessa cena. Esse capítulo ele conta a história do mistério número 6, personagem inclusive que aparece nesse arco pra nunca mais, até os figurantes têm mais destaque que esse aí. O mistério número 6 ele cuidava de uma menina que seria feita de sacrifício numa vila, beleza. Essa menina ela queria se casar com ele, então ela sempre foi muito apaixonada. Depois que ela cresce, um pouco antes do dia que ela seria sacrificada, ela pede pro mistério número 6 dormir com ela. Ele aceita, então ele come ela, só que não do jeito que ela queria, ele faz isso do jeito mais literal possível, e aí ela morre, deixando todo mundo que leu em choque. Cara, que cena foi essa? Deve ter sido um prenúncio do quão bizarro o mangá ficaria daqui pra frente. E realmente, daqui pra frente só pra trás. Eu achava que o arco mais assustador, que tem essa pegada de terror mesmo, era o da Casa Vermelha, aí vem esse arco atual do Hanako com um buraco no rosto. Já que eu mencionei a Casa Vermelha, eu vou falar um pouquinho desse arco porque ele é muito bom. Começa quando a Yashiro e o Kou vão na casa do Mitsuba e encontram uma foto que ele tirou de uma casa muito esquisita. Os dois encontram essa casa e decidem entrar. Lá dentro eles encontram uma criança. Uma criança que parece muito Hanako ou Tsukasa. Isso enlouqueceu a comunidade, todo mundo fazendo teorias, e as teorias eram muito boas, faziam muito sentido. A criança, no caso, era um Tsukasa de 4 anos de idade que estava preso na Casa Vermelha, e ele ficou contando a história dele pro Kou e pra Yashiro. Cada coisa que o Tsukasa falava comprovava mais as teorias, já estava todo mundo acreditando que ele era a vítima. Aí vem um capítulo específico e com uma cena ele destrói tudo que a galera construiu. Foi lindo, lindo como todo mundo tava errado. Não sei se ele tá possuído ou se ele é louco, mas foi incrível. E lá vai o autor deixar a gente mais curioso ainda sobre a história do Hanako e do Tsukasa. Quase 130 capítulos lançados e a gente não sabe praticamente nada dos dois e o que a gente sabia tava errado. Cara, eu não sei se vocês também estão sentindo isso, mas o mangá tá passando muito uma vibe de reta final. Esse arco da Yashiro tendo que viajar no tempo pra tentar salvar os amigos dela. Eu já tô aqui prevendo. Ela vai acabar encontrando o Hanako do passado e a gente finalmente vai descobrir a história dele. Ou não, né? Talvez o autor queira deixar o mistério por mais 130 capítulos. Mas eu realmente gosto muito desse mangá. Eu tô acompanhando acho que desde 2021. Houve épocas que eu era bem mais obcecada. Hoje em dia eu tô mais tranquila sobre a história. Tá certo que eu queria ver mais algumas coisas no mangá, tipo a Yashiro tendo mais desenvolvimento, ou alguns mistérios sendo revelados. Tipo, pra que vai servir a chave que a Yashiro pegou do Hanako naquela primeira vez que ela viajou no tempo? Acho que isso vai voltar no arco atual. Mas eu acho que o autor vai conseguir fechar as pontas soltas. Eu realmente amo esse mangá e acompanhar ele durante todos esses anos tem sido uma experiência muito boa. A arte é linda, a história é boa, os personagens são bons, o mistério realmente te prende. Poxa, eu tô há 4 anos querendo descobrir o passado do Hanako. Se você nunca assistiu ou leu, eu recomendo muito que vá dar uma olhada, seja no mangá ou no anime. Eu pessoalmente prefiro o mangá, mas os dois valem a pena. Mas é isso, obrigada por terem me ouvido até aqui. Me falem nos comentários outras obras que vocês gostariam de ver vídeo sobre.